nosso tema de hoje, na realidade, é domando o indomável. Mas se você tem um boletim na sua mão aí, você pode ler o texto. Domando o indomável, Flan Cândido. Se você perguntar para minha esposa, talvez ela vai concordar. Isso é indomável, né? Isso é indomável. Esse é um tema que com certeza vai ser interessante para a gente, domando o indomável. Eu acredito que talvez seja uma das coisas no texto bíblico de maior incentivo para o dia a dia de qualquer pessoa, independente da fé cristã, se ela tem ou não. E o texto que a gente vai ler está na carta de Tiago, no capítulo 3, fique à vontade para você poder abrir, Tiago capítulo 3, e uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é a empolgação que Tiago tem em incentivar a todas as pessoas a domar o indomável. Eu me lembro de uma ocasião, Gui e eu, a gente não tinha crianças ainda, e nós fizemos uma viagem, Deus tinha dado um presente para a gente grande, a gente resolveu sair para comemorar, e foi uma das poucas vezes na vida, não, acho que das poucas não, foi uma única vez na vida, que eu saí de férias sem ter tempo para poder voltar para casa. A gente voltou uns 3 dias depois. Não, brincadeira. Foi quase isso. A gente voltou rápido, mas não foi assim. Foi um pouco, a gente saiu sem ter tempo para poder voltar para casa. Foi um tempo tão legal que, por não ter criança, você faz o que você quiser fazer, na hora que você quiser fazer. E eu me lembro que era nós dois, numa minivan, um casal com uma minivan, quando sai uma pessoa, todo mundo fica esperando que vai sair pelo menos uns 5 meninos dali de dentro, né? E não tinha ninguém, era só nós dois. Um violão. E era isso que a gente fazia, a gente levantava cedo, a gente tem mania de levantar cedo, fazia o nosso tempo devocional, aliás, escrevemos uma música nessa viagem, que foi assim, foi um tempo bem legal para a gente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, além das muitas curtições que a gente pôde fazer, nós fomos num show, a gente estava na Flórida, e a gente foi num show daqueles do SeaWorld. É uma outra coisa que a gente tem, tanto aqui quanto eu, a gente gosta de coisa cultural. Às vezes as pessoas vão viajar, e quem vai na Flórida principalmente, está no desespero para ir nos parques que tem da Disney, no Universal, e todos, a gente gosta das coisas culturais. O que tem cultural nesse negócio? Coisa de nerd, né? Gente vai, então, olhando os negócios, gosta das coisas, mas nós fomos nesse evento lá no SeaWorld, e uma das coisas que me chamou a atenção, que era um show de animais adestrados. E talvez você já participou desse show, é hiper interessante, eles não estão me pagando para poder fazer esse comercial, não. Talvez eu poderia até pensar nisso, né? Quem sabe? Mas uma das coisas que me chamou a atenção do show é que você está acostumado a ver animais adestrados, você vê cavalo adestrado, cachorro adestrado, gato adestrado. Mas rato adestrado, pato, né? Com as coisas é um negócio diferente, né? E nesse show tinha todo quanto é tipo de coisa. E quando eu vejo essas situações acontecendo, esse texto que Tiago escreve, ele me vem à mente, aliás, olha o que ele diz, toda espécie de animais, eu gosto desse pensamento da Bíblia, quando falo de toda coisa, né? Toda espécie de animais, é Tiago 3, verso 7. Aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. É curioso isso, né? Toda espécie. Nesse tal show que eu estava comentando com você, talvez seja uma das mais comprovadoras provas desse pensamento que Tiago escreve ali. Mas ele continua no texto dele dizendo o seguinte, que a língua, porém, ninguém consegue domar. Olha que coisa. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Um bicho peçonhento, né? A língua, ninguém consegue domar. Eu tenho um amigo, e que tudo que você fala com ele, se ele não gostou, ele fala o seguinte, isso aí é verdade, mas a sua língua também, né? A língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E talvez a pergunta que a gente tem para essa manhã seria, qual a solução? Qual a solução para conseguir domar essa coisa indomável que todos nós temos, e todos nós usamos bem ou mal? Com a língua a gente consegue fazer diversas coisas em relação às pessoas, você constrói as pessoas ou você destrói as pessoas, você faz bons comentários ou maus comentários, né? Mas na realidade, para você poder ter uma ideia melhor do que Tiago está dizendo, esse texto está na metade do capítulo, né?
eu quero te dar um pouco mais de pano de fundo, para você poder entender a ideia. O capítulo 3, na verdade, ele começa dizendo o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem. Tiago está afirmando que a gente sabe. Vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o quê? Maior rigor. Nós seremos julgados com maior rigor. Quem ensina vai ser julgado com maior rigor, por razões óbvias. Alguém que ensina a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade de ensinar o que é verdadeiro, porque se você já passou por essas situações, as quais eu já passei, alguém te ensinar alguma coisa errada, para você mudar o pensamento é difícil demais. Alguém te deu uma instrução errada na palavra de Deus, é difícil demais mudar o pensamento. Se você cresceu com um pensamento que é errado, é difícil demais mudar aquele pensamento. É por isso que o Tiago fala, vocês que ensinam, vocês vão ter maior rigor. Porque imagina alguém que ensinou errado alguma coisa da palavra de Deus quando chegar na presença do Senhor. E aí, o que você fez? Por que você ensinou daquela maneira? Uma outra coisa, se eu ensino o que é de se esperar de mim, alguém que ensina, que pelo menos eu faço o que eu estou ensinando, você vai ter maior rigor. Como que você ensina uma coisa que você mesmo não faz? Aliás, Jesus fala disso a respeito dos fariseus, que eram os líderes religiosos da época que Jesus vivia, no primeiro século. Ele falava o seguinte a respeito deles, e Mateus narra isso no capítulo 23 de Mateus. Ele fala o seguinte: o que eles falam, vocês fazem, mas não fazem. Não façam vocês o que eles fazem, porque eles te colocam pesos pesados demais que eles não querem nem tocar com o dedo. Não é muito diferente do que se tem hoje nas igrejas, não, né? Às vezes se colocam pesos pesados demais na vida das pessoas, mas os líderes não estão interessados em fazer da mesma forma. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você ensina, porque vai ter rigor para você. Uma ocasião, eu estava na igreja com a guia e as nossas crianças. Enquanto a gente estava no culto, as crianças estavam naquelas salinhas típicas para criança. O que é o sonho de todo pai, né? Quando chegam com criança na igreja, tem uma salinha para essas criaturas ficarem, né? Que a gente não tem que ficar... Aí tinha uma salinha para as crianças, a gente ficou satisfeito, tinha uma salinha para as crianças, e acabou o culto, foi tudo ok, tudo tranquilo, direitinho. Estávamos indo embora para casa, e eles eram pequenininhos, todos dois. São pequenos ainda, mas eram menores ainda. E a primeira pergunta que a gente fez para eles é uma que a gente sempre faz: o que vocês aprenderam hoje? Qual foi a lição que vocês aprenderam hoje? E aí a Sara falou assim: a gente aprendeu um versículo. Ela falou: que legal, filha, um versículo. E aqui na igreja a gente tem esse costume das crianças falarem os versículos. A gente pensou, menos um que a gente vai ter que ensinar, né? Eles já vão aprender um agora, vai estar direitinho. E aqui perguntou para a Sara assim: qual foi o versículo que você aprendeu, filha? Ela falou assim: vaca amarela pulou a janela. Quem falar primeiro, eu não vou falar o resto. Cuidado com o que você ensina. Cuidado com o que você ensina. Se a gente não tivesse perguntado, correria o risco de chegar no próximo domingo aqui na igreja e os dois estão falando, vaca amarela, né? Pulou a janela. Quem falar primeiro, e o ensinamento foi exatamente o resto, né, do ditado. Né? O ensinamento era a mesma qualidade do resto do ditado. Cuidado com o que você ensina. Cuidado com aquilo que você diz, porque pode ser o resto do ditado da vaca amarela. Cuidado com aquilo que você passa para as pessoas. Cuidado com o que você passa para as pessoas. Tiago continua no texto e ele diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Quando você olha para isso aqui, a primeira coisa que você vê, alguém que examina um texto com muito cuidado, que ele está se incluindo nessa história. Todos tropeçamos. Não é só por causa do todos, mas por causa do tempo verbal que está aí o tropeçamos. Nós tropeçamos. Todos tropeçamos de muitas maneiras. E o que eu poderia dizer para você, que talvez seja a razão por que Tiago escreve isso, todos tropeçamos de diversas maneiras, é que Tiago fala por uma experiência própria, eu poderia dizer. Ele fala de alguma coisa que é extremamente pessoal para ele. Se você não sabe a respeito de Tiago, desde que está escrevendo essa carta, ele era meio-irmão de Jesus Cristo. As mães deles eram exatamente a mesma, Maria. Obviamente, Jesus não é filho de José, mas Tiago era filho de José. Mas eu não sei a razão por que ele disse que ele tropeçava, ou que ele tinha tropeçado, pelo menos, mas eu posso imaginar.
Marcos conta uma história que, em uma determinada ocasião, capítulo 3 do Evangelho de Marcos conta isso, uma determinada ocasião, Jesus tinha começado o seu ministério e a coisa estava, talvez num bom português, a gente poderia dizer, bombando. E a coisa estava crescendo, as pessoas estavam chegando em volta dele, as pessoas estavam querendo ir atrás dele, e tudo que ele fazia estava acontecendo de uma forma extraordinária, até que chega um momento em que eles estão numa casa, e as pessoas estão comendo, mas o texto de Marcos diz o seguinte, que Jesus e os seus discípulos nem tinham condições de comer, de tanta gente que estava em volta dele, e contaram isso para a família de Jesus. E o que eles disseram? Esse cara está louco, ele está fora de si, e foram para buscar Jesus à força. Eu não sei se Tiago estava entre esses da família de Jesus, que estava dizendo, ele está louco, ele está fora de si, ele não está pensando bem, tem alguma coisa errada, deve ter batido a cabeça, ele era carpinteiro, talvez bateu com o martelo na cabeça. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas a família dele pensava isso. Agora há pouco eu mencionei aqui, durante o tempo da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 15, ele defendendo a ressurreição de Jesus Cristo, ele fala que Jesus apareceu primeiro para Pedro, depois apareceu para mais de 500 irmãos, na época que Paulo escrevendo, a maioria ainda estava vivo, fala, depois ele apareceu para Tiago. Olha que coisa. Eu não sei se a razão pela qual Jesus ressurreto aparece de uma forma exclusiva para Tiago, se era pelo fato de que ele era alguém que tropeçava. Ele era alguém que tinha dificuldade, ele era alguém que falava ou que tinha falado, ou que possivelmente carregava dentro de si algo que era de tropeço. Já falei bobeira demais. Quem nunca usou exatamente essa mesma expressão? Eu já falei bobeira demais. Eu já falei coisa demais, eu já falei coisas que eu não deveria ter falado, da forma como eu não deveria ter falado. Eu não sei se é por isso que ele diz que nós todos tropeçamos. Mas é algo extremamente pessoal para ele. E uma pergunta que eu faço para você. Isso é extremamente pessoal para você também? Você já falou coisas que, se você tivesse a possibilidade de desfalar, você desfalaria? Talvez coisas para os seus amigos, coisas para os seus pais, coisas para os seus filhos, coisas para os seus cônjuges, coisas para os seus irmãos na igreja. Extremamente pessoal, nós todos tropeçamos. Todos tropeçamos. Ele termina o verso 2 e ele fala o seguinte, que se alguém não tropeça no falar, tal homem é o quê? Perfeito. Sendo também capaz de fazer o quê? Dominar todo o seu corpo. Se você consegue controlar a língua, você consegue controlar todo o seu corpo. Olha que coisa interessante. Na realidade, ele vai dar para a gente aí para frente alguns exemplos. Ele vai falar a respeito de cavalos. É um dos primeiros exemplos que ele fala. Ele fala, o cavalo, você coloca um freio, um pequeno aparelho na boca do cavalo e você consegue controlar todo aquele animal. Eu acho isso uma coisa impressionante. Não sei vocês, mas eu gosto de andar a cavalo. E é gostoso quando você domina todo aquele animal simplesmente nas rédeas. Às vezes a gente gostaria de ter rédeas nas pessoas, né? Como a gente pode dominar? Não, você não tem. Por mais que você gostaria, você não tem. Mas um cavalo, com uma pouca coisa, você domina toda aquela força, toda aquela coisa bruta. Meu pai tinha um sítio quando eu era criança, e os amigos dele apelidaram do sítio do boi cotó. É porque se o boi tivesse rabo, passava para o sítio do vizinho, né? De tão pequeno que o sítio era. E a gente tinha alguns cavalos, a gente gostava de andar lá. Mas os cavalos de sítio, que normalmente eles são viciados, principalmente quando o menino anda neles, eles só passam pelos mesmos lugares, do mesmo modo, e se alguém diferente montar nele, ele vai fazer aquelas mesmas coisas. Eu me lembro uma ocasião que foi uma criança que não estava acostumada a ir lá, e foi andar no mesmo cavalo. Ele ia... Todas as vezes a gente saía, chegava na beira de uma porteira, ele parava de vez, para você poder descer e abrir. Você não precisava fazer nada, ele já sabia que era aquilo ali que ia acontecer. E o pobre coitado do menino em cima do cavalo, e o cavalo disparou. Daí vai correndo, e ele não sabia usar os controles que ele tinha. Quando o cavalo parou, o que você imagina que aconteceu? Não é que foi de vez por cima. Né? Um freio, você controla todo um animal. Todo um animal. E ele fala não só isso, ele vai expande esse pensamento para os navios, ele fala, repare como os navios, com um pequeno leme, você controla toda uma embarcação. É um pequeno leme, vai mudar toda uma embarcação.
Talvez as pessoas do Titanic, se lembrassem disso mais rápido, né, teria evitado uma grande tragédia. É uma coisa pequena. Uma coisa pequena é capaz de controlar uma monstruosidade de embarcação. E talvez a gente despercebidamente imagina que Tiago estivesse falando disso aí e que na época dele só tivesse barquinho pequeno, né? Não, o apóstolo Paulo escreve, e uma das suas viagens, ele estava numa embarcação, tinha praticamente 300 pessoas dentro de uma embarcação. Não é pequeno, não é pequeno. Mas o leme continua sendo pequeno para controlar toda aquela embarcação. Aí vem, Tiago continua o texto, ele fala o seguinte: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque, um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. A língua é capaz de fazer uma arruaça. A língua é capaz de fazer uma grande destruição. Aliás, é assim que o texto continua dizendo. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Em outras palavras, se você o sinônimo para iniquidade, de coisa errada. É um mundo de coisa errada. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que coisa. Uma das curiosidades que eu acho a respeito da língua é que, a não ser que você coloca um estresse muito grande para poder ferir a língua, raramente ela vai apresentar cicatriz. Raramente apresenta cicatriz. É por causa da toda a composição que tem dentro da boca, nem todas as coisas. Sara rápido, se regenera rápido, raramente apresenta cicatriz. Mas quantas pessoas carregam cicatrizes na alma por causa de alguma coisa que alguém falou? Quantas pessoas carregam cicatrizes na alma por causa de alguma coisa que eu falei? Quantas pessoas carregam cicatrizes na alma por causa de alguma coisa que você falou? Interessante isso, né? Algo pequeno, mas é capaz de destruir todo um bosque, toda uma vida. E aqui então entra o texto que a gente leu lá primeiro, o primeiro verso, que diz o seguinte: que toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domas, tem sido domado pela espécie humana, mas a língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aí você fala: mas Flan, o que eu posso fazer com essa coisa então? Como que eu posso lidar com isso? E Tiago, então, elabora um pensamento hiper interessante, que ele dá para a gente um patamar bem especial. E você só é capaz de controlar a língua com maturidade, e não simplesmente uma maturidade da sua idade física, mas uma maturidade espiritual. Com algo que é só Deus que é capaz de dar. O que Tiago fala, o que ele exorta, o que ele ensina nesse capítulo 3 é que nós precisamos ser maduros, que quando nós formos maduros, a gente vai saber dominar a nossa própria língua. Não porque nós dominamos por nós mesmos, mas porque nós temos dentro de nós alguém que é capaz de dominar todas as coisas para nós, que é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. É o Espírito Santo do Senhor, e só Ele que é capaz de tomar conta desse mal indomável, com perigo e com veneno mortífero. E o texto continua dizendo que com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens. Que são feitos à semelhança de Deus. E o texto ainda diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. E ele fala: meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Como que da mesma boca sai bênção e maldição? Agora aqui a gente acaba de cantar, a gente está bem dizendo ao Senhor, está louvando, dizendo que quão impressionante o seu amor é, com coisas maravilhosas que fez na minha vida. E a gente sai daqui, a gente manda mensagens. Talvez você não fala só com a sua língua, mas você fala com seus dedos nas teclas do seu telefone. Um tempo desse atrás eu estava viajando e acompanhando o culto dos irmãos aqui por uma live que alguém estava fazendo. Estava a coisa mais linda que você possa imaginar. Eu acompanhando, empolgado, eu estava longe, então você fica, eu sou bem emotivo, então eu estava quase chorando já, de ver as coisas interessantes que estavam acontecendo, e de repente alguém fez um comentário naquela live. Alguém que eu conheço, que é um pastor.
E ele fez um comentário embaixo assim: isso aí é uma boate? E eu estava no meu celular e corri no meu computador, falei, deixa eu abrir esse negócio aqui que eu vou dar uma resposta para ele. Bem preparada, bem calibrada, daquela que algumas pessoas nascem com a resposta na ponta da língua, eu fui uma dessas. E falei, deixa eu escrever uma resposta para ele. Quando eu fui para poder escrever, eu não conseguia achar mais o negócio do rapaz. E eu não conseguia mais conversar com ninguém, que eu estava olhando e procurando o texto para eu poder conseguir responder para aquele sujeito à altura da ignorância dele. E eu imagino que ele deve ter deletado, porque eu não conseguia achar aquilo de jeito nenhum. Mas depois eu pensando com meus botões, eu ia dizer, será que a mesma boca que sai bênção não sairia maldição? Ou talvez os mesmos dedos que teclam bênçãos não teclariam maldição? Eu teria umas boas coisas para poder dizer para aquele sujeito. Não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. E a minha pergunta é assim com você? É assim com você? Você olha e diz o seguinte, eu sou alguém que sei que dentro do meu organismo, dentro do meu corpo, tem algo que eu tenho condições de usar para bendizer o Senhor, para engrandecer o Senhor, para incentivar os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, os meus familiares a crescer. Mas eu prefiro usar isso aí para poder destruí-los, para colocá-los para baixo, para poder diminuí-los. É assim com você? Uma das coisas que eu já reparei na vida humana, e depois que a gente vive um pouco de tempo, a gente começa a reparar tantas coisas que acontecem na vida humana, que não necessariamente a gente fala isso. Eu não vou falar para vocês jamais que eu vou usar minhas palavras para poder destruir alguém, para poder desmontar alguém, para colocar alguém no lugar dele. Eu não vou falar isso para você. Talvez até fale essa história de colocar alguém no lugar dele. Mas a gente age dessa maneira. A gente age dessa forma. E normalmente com as pessoas mais próximas da gente, são as que a gente tem maiores liberdades de usar da nossa língua como fogo destruidor, como veneno mortífero. Ele complementa e ele diz o seguinte, que acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Isso é uma pergunta retórica, daqui a pouco ele vai responder. A gente lê o texto aqui e você, sabendo que essa pergunta é retórica e a resposta já é subentendida, e você diz, não. Ele vai falar isso daqui a pouco aqui, mas para mim mesmo, hoje nós vivemos numa era de tecnologia. E não necessariamente a gente tem controle sobre todas as coisas que a gente vê, sobre todas as coisas que a gente escuta, e as pessoas, às vezes, quando perguntam para mim, eu estou escutando pastor A, B ou C ou D, palestrante A, B, C ou D, o que você acha? Eu sempre falo o seguinte, repare que tipo de água que sai dessa criatura. Se saiu água doce e água amarga, sai dele, sai dela, porque daqui a pouco vai vir o problema, porque não tem como uma fonte gerar água doce e água amarga. Se deu água diferente, sai fora, porque isso está estragado, isso está ruim, isso não está bom. E já que não pode ser assim, já que não tem como sair, se não pode ser assim, como é que tem que ser? Essa talvez seria a melhor pergunta para nós, como tem que ser então? E o segredo talvez esteja numa coisa que Paulo fala, o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, ele fala o seguinte, Gálatas 5, verso 22. O que é ele fala lá? Fruto do Espírito. O Espírito com E maiúsculo. Todas as vezes que você vê isso na palavra de Deus, ele está falando do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele acrescenta que contra essas coisas não tem lei. Nunca vi ninguém ser preso por fazer qualquer uma daquelas coisas ali. Alguém foi preso porque ama demais, porque é alegre demais, porque é uma pessoa que vive na paz, uma pessoa que é muito paciente, muito amável, um bondoso, é fiel, é manso e tem domínio próprio, vão prender essa criatura. Talvez vão até prender para o restante não contaminar, porque não existe lei contra isso. Não existe, e esse é um resultado do Espírito Santo de Deus na vida de alguém, é o fruto do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Então, talvez a gente possa começar a entender o que Tiago está dizendo. Ele só diz para a gente que não pode, que não deve ser daquela forma, ele não dá nenhuma outra situação em o que a gente pode aplicar, e como é que deve ser então, Tiago? Ele não diz para a gente, mas a Bíblia é completa e ela diz para a gente, você precisa deixar que exista na sua vida o resultado concreto da ação e presença do Espírito Santo de Deus em você.
O fruto do Espírito Santo de Deus precisa estar em você, que é isso aí que vai te tirar de todos aqueles problemas que a língua causa. Agora há pouco falava de filósofos, né, e talvez uma história que é atribuída a Sócrates. Aí ele fala da história das 3 peneiras. Talvez você já escutou, mas a história diz que um rapaz chegou para Sócrates e dizia para ele, eu tenho uma história para te contar. Ele falou, espera aí, antes de você começar a contar a história, você já passou essa história nas 3 peneiras? Ele falou, 3 peneiras? Que história é essa? Ele falou, a primeira peneira é o seguinte, a peneira da verdade. Essa história que você vai me falar é verdade? E o rapaz falou com ele, não, me falaram essa história. Falou, mas você sabe se é verdade? Não, isso é o que me disseram. Beleza, essa é a primeira peneira. Então, eu espero que você tenha passado pela segunda peneira. Falou, qual é a segunda peneira? A peneira é a da bondade. Isso que você vai falar para mim é uma coisa boa? Falou, não, é um negócio meio esquisito que aconteceu aí. Falou, ok, beleza. Então, você deve ter passado pela a terceira peneira. Falou, qual é a terceira peneira? A peneira da necessidade. É necessário você falar isso comigo? Ele falou, não vai fazer tanta diferença. Eu falei, então você está me falando uma coisa que não é verdade, que não vai fazer bem e que nem é necessário? Eu falei, pode guardar para você mesmo, eu não tenho interesse em escutar essa coisa. Quando você vier me contar uma história, passe ela pelas 3 primeiras peneiras primeiro. Passe ela pelas 3 peneiras para você poder conversar comigo. Se eu passar as minhas histórias pelas 3 peneiras para conversar com você, e você passar para conversar com alguém, a gente vai entrar nisso aqui. A gente vai entrar nisso aqui. Você vai começar a resolver a situação e o problema de conseguir domar o indomável. O mal destruidor que mora dentro da minha boca e da sua boca e vive nas nossas casas. E às vezes a gente usa para destruir os irmãos. Essa aí é uma das coisas que a gente pode usar, ou então se a gente não usar essa, a gente pode usar o que Paulo diz também escrevendo aos Coríntios, que ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam como? Tudo para a glória de Deus. Esse comentário que eu vou fazer, essa história que eu vou contar, vai glorificar a Deus? Vai ser bom? Cuidado com o que você diz. Eu acho isso interessante porque se aplica em todas e em quaisquer áreas das nossas vidas, nos nossos relacionamentos, sejam eles de quais esferas forem, no relacionamento conjugal, no nosso relacionamento como amigos, no nosso relacionamento com a irmandade, no nosso relacionamento com a nossa família, em todos os aspectos. Se você quer você coma, o problema do ser humano cristão é que a gente imagina que todas as coisas que a gente faz, tudo tem a ver com a igreja, né? Embora crente coma a beça, mas você não só come, né? Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer uma outra coisa, você não come, bebe e faz qualquer uma outra coisa só na igreja. Você em todo e qualquer lugar que você está, aliás, essa é a essência do ser humano. O ser humano vive para comer, né? Essa é a essência do ser humano. Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa. Os instintos naturais do ser humano fala disso, né? Faça para a glória de Deus. O que você faz, o que você fala, a forma como você lida com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus colegas, seja lá em qualquer lugar que for, glorifica o nome de Deus? A coisa que você está pensando nesse minuto a respeito daquela pessoa que te fez mal no trabalho, ou aquela pessoa que usou a língua dela para falar mal de você, glorifica o nome de Deus? Eu não tenho condições de escolher o que as pessoas vão falar comigo, o que as pessoas vão pensar de mim, mas eu tenho total controle do que eu vou falar de volta. Eu tenho total controle do que eu vou pensar. Eu tenho total controle das minhas ações. E talvez as minhas ações naturais não sejam as melhores. E eu coloco, então, o Espírito Santo de Deus para poder agir na minha vida, porque o fruto do Espírito é amor, fidelidade, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como você é? O texto de Tiago termina dizendo assim, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Ele inverte aí, né? A videira que produz uvas, ele coloca na forma trocada, e da figueira que produz figos, e vai invertendo as coisas. Da mesma forma, ele responde para a gente a pergunta que ele faz retórica antes lá. Uma fonte de água salgada não pode produzir
água doce. Não pode. Em outras palavras, o que sai de você, sai porque você é daquela forma. Se o que sai de você é coisa ruim, desculpa te dar essa informação, você é ruim. Se o que sai de você destrói as pessoas, desculpa te dar a informação, você é uma destruidora, é um destruidor de pessoas. Se o que sai de você machuca as pessoas, desculpa te informar, você é um traste. Se o que sai de você destrói os relacionamentos, desculpa te informar, você é um monstro. Desculpa te informar que sem Jesus você é todas essas coisas. Sem Jesus você é um traste, é um monstro, é um destruidor, é uma destruidora, porque é só com Jesus que você consegue dominar esse fogo destruidor. Porque sem Jesus eu sou um traste, eu sou um monstro, eu sou um destruidor. E quando eu permito que alguma coisa na minha vida funcione fora da ação do Espírito Santo do Senhor, o resultado vai ser destruição. Ninguém consegue domar o indomável a não ser o Espírito Santo de Deus. E é por isso que você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que tipo de fonte? Que tipo de fonte jorra de você? Que tipo de água sai da sua vida? Que tipo de fruto dá a árvore da sua vida? E, aliás, assim a gente poderia fechar com as palavras que Jesus diz. Ele fala o seguinte, Lucas narra isso, capítulo 6. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de erva daninha. A melhor decisão que alguém pode fazer e a melhor atitude que alguém pode tomar na sua vida é deixar que o Espírito Santo de Deus haja em si, transforme tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, para que de fato eu possa falar e usar de algo que Deus me deu para edificar as pessoas, para reanimar as pessoas, para fazer delas maiores e não destruídas. Abre espaço, para o Espírito Santo de Deus dominar o indomável, para domar o indomável na sua vida, e que a minha e a sua língua possa ser totalmente controlada. Todos os animais são adestrados, são domados, e mesmo o bicho selvagem que mora dentro de mim, ele pode ser domado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você pensar em usar a expressão que a gente usa muitas vezes na nossa vida, eu sou assim, corta essa expressão do seu vocabulário, corta essas palavras do seu dicionário e use o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo de Deus te transformar e dizer, eu sou assim. E eu falo isso muitas coisas, e esses dias para trás eu contava a respeito disso para um amigo, e a expressão que eu gosto de usar é a que o pessoal usa nas reuniões dos alcoólicos anônimos. Eu sempre incentivo para alguém que é viciado no álcool, nunca fala que você saiu do vício. Você fala, eu sou viciado, mas tem tantos dias que eu não bebo nada. Eu sou viciado, mas tem tantos anos que eu não bebo nada. Eu sou viciado, mas tem tantas décadas que eu não faço nada. E usa dessa expressão, e eu uso essa mesma aplicação para a minha vida. Eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Mas tem muitos anos que eu amo ver as pessoas chegando aos pés de Jesus e transformando a sua vida. Porque você perguntava para mim, o que você gosta? Eu gosto de máquina. Máquina faz o que eu quero, do jeito que eu quero. Gente, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Mas o Espírito Santo do Senhor é capaz de me dominar e fazer de mim alguém que se importa com as pessoas e como que as pessoas têm as suas vidas transformadas na presença de Deus. Com a minha língua eu posso destruir todas e quaisquer argumentações contra mim. Deus me deu um dom, eu posso escolher como que eu vou usá-lo. Deus deu para você também, que você possa escolher dominar e domar aquilo que é indomável, e que a sua língua seja um instrumento de Deus para construir vidas, para construir pessoas, para construir relacionamentos. Amém? Amém.